Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa live promovida pela Urotrends. Eu agradeço muito o convite para estar abrindo a live, coordenando aqui os trabalhos de hoje, até a apresentação aqui dos convidados. O que é o Urotrends? O Urotrends é o portal de conhecimento em urologia. Ele tem um foco na educação continuada, notícias, últimas tendências, resumos de artigos, cobertura de eventos, enfim, uma plataforma que conecta você com as últimas tendências e descobertas na urologia, nos diversos campos da urologia, promovendo inovação e excelência no cuidado com os pacientes. O portal Urotrends ele é dividido em áreas: a andrologia, uroginecologia, endourologia, uroneurologia, urooncologia e a uropediatria. Cada uma dessas áreas conta com os seus editores e nós estaremos aqui quinzenalmente discutindo tópicos relevantes de cada uma dessas áreas. E o assunto para hoje é endourologia. Nós vamos fazer um formato hoje de Journal Club, discutindo destaques que foram publicados, resumos publicados no portal Urotrends, no qual você pode acompanhar, você pode entrar lá, ver, ler esses resumos como uma fonte de atualização. Você também pode acompanhar esses resumos através do Spotify, no canal Urotrends. Também pode ficar ligado nas últimas atualizações pelo Instagram. Enfim, fazer parte dessa comunidade que vem utilizando essa ferramenta como uma fonte de atualização de educação continuada. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar para se juntar aqui nessa live o editor da área de endourologia, o Dr. Vilmar Azal Neto. Dr. Vilmar Azal Neto, ele é professor na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, da onde também fui egresso. Uma grande alegria estar com você aqui, Vilmar. E eu queria passar a palavra a você, né, como a autoridade na área aqui hoje da endourologia, que comandasse aqui os trabalhos, trouxesse aqui um dos autores que te apoia, né, nessas iniciativas, enfim, falasse um pouquinho aí sobre o seu trabalho e como tem sido essa jornada, e te dou toda a liberdade aí para seguir. Vou estar aqui também para ajudar nas discussões no que for preciso aí nessa noite. Boa noite, Vilmar. Obrigado, Daniel. Obrigado pela introdução, pelo convite. Não só o convite de hoje, mas o convite para fazer parte dessa nova ideia, dessa nova plataforma de estudo, de atualização. Desde que você me apresentou a ideia, eu gostei bastante, fiquei bastante grato e acho que daqui para frente a gente está tendo mais ideias do que só apresentar isso no portal, mas principalmente com essa ideia de fazer as lives. Então, acho que é uma coisa que daqui para frente cada vez mais vai aparecer e a gente tem a perspectiva de divulgar o nosso trabalho e interagir com todo mundo. Então, eu estou muito satisfeito de fazer parte desse projeto. Muito obrigado, Daniel. Hoje, então, tive a oportunidade de participar dessa primeira live, a convite do Daniel. Eu convidei um R4 de urologia da Unicamp, que é o Dr. Tony Tobias Júnior. Ele está lá comigo já há 2 anos, participando bastante das cirurgias, dos ambulatórios. O Dr. Tony está entrando aí. E eu pedi para ele preparar 3 artigos que já estão no nosso portal, de tópicos variados de litíase e endurologia. Um de ureteroscopia, um de percutânea e um de ESIRS. Então, para a gente aproveitar o tempo, Dr. Tony, fique à vontade aí e se apresente e pode começar com o primeiro artigo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade que o Daniel e toda a Urotrends proporcionou para nós e principalmente ao nosso professor Dr. Vilmar pelo convite e oportunidade de participar com vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer uma breve apresentação aí, como o Dr. Vilmar falou, de 3 temas relevantes, de uma forma breve para que a gente consiga discutir bastantes temas sobre endurologia. Podemos começar? Claro. Então, inicialmente, a gente trouxe esse artigo aqui publicado no Journal of Urology em março deste ano, que é um ensaio clínico randomizado prospectivo comparando os 2 lasers de alta potência que a gente tem no mercado hoje em dia, o Thulium Fiber,
Super Pulse e o Romium Yagi de alta potência. Então, esse estudo comparou esses dois lasers para a cirurgia da ureterorenoscopia flexível. Foi comparado para o tratamento de cálculos renais de 5 a 20 milímetros. Foi um estudo prospectivo randomizado unicêntrico, que foi avaliado 66 pacientes de janeiro de 2022 a novembro de 2023. E o principal desfecho primário avaliado foi a taxa de stone free em 6 semanas, avaliado por uma tomografia de controle. Foi visto nos resultados diversas qualidades do estudo, taxa de stone free, fragmentos residuais, complicações, velocidade, e nenhuma delas demonstrou uma diferença significativa dentre esse estudo. Logo, a conclusão desse estudo é que não houve diferença estatística entre os grupos, relação de consumo de energia, tempo de tripsia, atividade do laser, visita pronto-socorro e até mesmo internação. Outro tema que a gente separou... Vamos fazer por partes, eu acho que fica mais didático, então vamos discutir um pouquinho esse artigo. Como a nossa didática aqui, você apresentou o artigo de modo bem sucinto, que é esse o objetivo mesmo, e a ideia do Daniel, minha, é discutir um pouquinho. Eu acho que, antes de fazer alguma pergunta para você ou para o Daniel, só fazendo um comentário em cima do artigo, eu acho que o que chama atenção, e a gente colocou esse artigo no portal, o que chama atenção nesse artigo é que quando o Thulium Fiber Laser ele foi lançado, a gente teve uma nítida impressão que ele ia superar o Thulium, o Romium, em todos os quesitos, em velocidade, em fragmentação, pela qualidade da sua energia, né? E esse artigo é um artigo publicado bastante recente no Journal, e ele mostrou que, para nossa surpresa, não é o único, mas é um artigo publicado no Journal of Urology este ano, então é bastante significativa a publicação, mostrando que não houve diferença estatística na taxa stone free, no tempo, nas complicações. Então, a ideia aí foi mostrar que quando foi lançado, as novidades sempre surpreendem, né? E sempre parece que veio uma coisa nova, e de fato existe uma tendência para evolução na endurologia e na litíase, mas que talvez a gente tenha que olhar com outros olhos e entender que o Romium, que é o nosso laser de uso habitual, quando bem regulado, quando bem ajustado os settings do laser, ele faz o papel muito bem feito, e esse trabalho não mostrou diferença estatística. Outros trabalhos já sugerem algum grau de menor retropulsão, maior fragmentação do cálculo, fragmentos residuais menores, mas esse trabalho interessantemente não mostrou. E aí, só para discutir um pouquinho, Daniel, o que você acha, qual é a sua opinião aí? Também te surpreendeu um pouco isso? Olha, Neto, muito interessante, né, essa comparação, porque hoje nós temos tanto no campo da litíase como da hiperplasia de próstata, do aumento benigno da próstata, uma disputa muito grande do mercado por essas tecnologias. Então, nós vamos nos congressos e nós vemos nem sempre, né, esse consenso de que é exatamente o mesmo resultado. E isso nós temos que entender com bastante clareza que existe sim o viés, né, hoje. Seja esse viés ou uma questão comercial, seja o viés também do serviço, que tem grande experiência com determinado tipo de tecnologia. Então, nós vamos ver que existem trabalhos que vão falar a favor de um, existem trabalhos que vão falar a favor de outro, mas o que eu vejo, no geral, é que eles vão tendo, sim, uma equivalência, tá? Então, eu acho que esse ponto que a gente tem que discutir aqui. Eu queria, na verdade, perguntar a você, Neto, que tem muito mais experiência aqui do que eu com esse tipo de tecnologia para litíase, né? Você sabe que a minha área é principalmente focada em HPB. Como que você vê essa questão, que é muito falado, em cálculos que são extremamente duros? Você acha que aí tem alguma diferença nesses dois tipos de tecnologia? Aí vamos partir para a vida real, né? O legal aqui do Urotrends é que a gente discute sem viés nenhum. A gente está livre aqui para dar nossas opiniões. Você acredita que, por exemplo, cálculos extremamente duros, eu já vi relatos de falar assim, o Thulium Fiber ele pode ter algum tipo de dificuldade para quebrar esse cálculo. Isso procede na sua experiência de vida real?
Ótima pergunta, Daniel. Na verdade, quando eu te fiz a pergunta, eu esperava exatamente essa resposta do viés, e você, como um grande enucleador, sabia que ia ter esse olhar crítico, então eu acho que a gente tem que ter, todo mundo tem que ter, né? E você, é, desbravando a enucleação como você fez, você tem muito isso claro, você sempre nas suas aulas fala com clareza da diferença de um laser de outro, das técnicas de enucleação, mas deixando claro que depende de quem faz, que existem vieses no mercado, e era isso que eu esperava mesmo, e eu acho que a gente tem que olhar para isso, não só na enucleação, como na litíase. Voltando à sua pergunta, a gente teve a impressão que cálculos mais duros, o túnel seria favorável, né? Então, por ser um laser de alta potência, já vamos dizer, na essência, ele seria favorável. Mas a gente tem que também ter esse olhar crítico, que às vezes ele faz se bem ajustado, ele consegue fragmentar sim, e é uma vantagem, mas que muitas vezes ele faz uma carbonização no cálculo e tem que aumentar muito a energia, o que a gente já foi estudando e vendo que acima de 20, 25, em torno de 20 watts é um consenso aí para rim, e esse estudo mostrava cálculos renais, então não adianta ter uma alta potência, a gente não vai conseguir usar uma energia plena no rim pelo risco de lesão térmica, então a gente acaba ficando limitado, e se a gente aumenta muito, pode criar uma carbonização do cálculo, interferir na imagem. Então, assim, às vezes a gente tem um canhão na mão, mas não pode usar o canhão com toda a energia por outras, pela questão de segurança ou de interferência na imagem. Então, talvez aí ele veio mostrando que teria vantagem, mas na vida real não é tão assim. E aí surpreendeu também, e talvez por isso, por ter um limitante na energia que a gente pode usar, talvez pela segurança ele não se mostrou tão superior ao Romium. E é interessante, né, Tá? Neto, muitos estão nos acompanhando aqui, fazer essa diferenciação. Estamos falando do Thulium Fiber, ainda não há muita clareza, né, para a maioria dos urologistas, que existe também o túlio IAG, né, que é o túlio pulsado, tá? Que é muito veiculado e vendido, vamos dizer assim, como um intermediário entre o Thulium Fiber, que é uma energia mais contínua, de pulso mais curto, e o Romium, que é uma energia de explosão, também chamado laser de explosão, que tem um peak power bastante alto, né? Então, eu acho que é um assunto assim que dá para a gente passar uma noite só falando disso, né? Quem sabe a gente volta outro dia com os diferentes tipos de laser. Mas eu acho que foi bastante interessante esse artigo que vocês trouxeram. E quem quiser saber mais detalhes do artigo, tá lá, né, no portal Urotrends, acessa lá, urotrends.com, você vai poder ver detalhes desse artigo, muito bem resumido aí pelo Tony Tobias e validado pelo editor da área, o Vilmar. Vamos lá? Então, esse seu comentário foi extremamente importante, Daniel, né? O Tony falou dos lasers mais usados 2, e agora a gente tem um novo que ainda não está tão usado na prática, mas que talvez seja um intermediário que atinja, que compense as duas coisas. Mas esse fica um assunto para a próxima. Tony, por favor, próximo artigo. Perfeito. Bom, vamos dar continuidade aqui. Outro artigo que a gente separou foi esse artigo publicado na revista Curious em dezembro de 2022, uma revista paquistanesa, que ele divulgou sobre super mini nefrolitotomia percutânea para nefrolitíase, uma revisão sistemática com meta-análise. Então, uma breve introdução. A gente sabe, classicamente, na percutânea, a gente utiliza dilatações de até 24 frentes. A mini nefro ganhou bastante espaço, já está bem consolidada no mercado, que é até 24 frentes de dilatação. E o artigo vem trazendo para a gente sobre a super mini nefrolitotomia percutânea, que é aquela onde a gente faz uma punção renal e chega até uma dilatação de 14 frentes. Então, o objetivo desse artigo é avaliar a eficácia e segurança da super mini percutânea, comparando com técnicas já consolidadas, como a mini percutânea e a ureteroflex retrógrada. Então, essa meta-análise, essa revisão sistemática com meta-análise conseguiu agregar 4.300 pacientes aproximadamente. Foi identificado nos resultados que a taxa de stone free foi de 91%, sem diferença significativa estatística em relação à mini percutânea e ureteroflexível, porém teve estudos que detectaram uma superioridade em relação à cirurgia intrarenal retrógrada.
Tempo cirúrgico médio de aproximadamente 50 minutos, um tempo maior que a mini percutânea, porém menor do que a ureteroflexível. Complicações pós-operatórias, a principal identificada foi febre de 7,6%, além como hematúria e dor. Então, como conclusão, a super mini percutânea é uma técnica segura, eficaz, com alta taxa de sucesso, com menor invasividade, menos complicações, menos lesões no sistema renal, comparado principalmente com outras técnicas de punção. No entanto, a gente tem que atentar a alguns detalhes, como a pressão intrarrenal, para a gente visar minimizar riscos, visto que, por a gente ter uma menor dilatação, a gente não tem esse controle tão adequado como em outras técnicas. Perfeito. Perfeito. Aí a ideia de trazer esse artigo, veja que é uma publicação numa revista de menor impacto, por outro lado, é uma revisão sistemática com mais de 4 mil pacientes. Então, passa uma ideia importante. E eu pedi para o Tony separar esse artigo pelo seguinte motivo. A gente... dois motivos, vamos dizer, mais importantes. Assim. Primeiro que, na evolução da endurologia, como em quase todas as técnicas urológicas, mas na endouro voltada para litíase, isso vem acontecendo também, existe uma miniaturização dos elementos de trabalho, né? Tanto nos ureteroscópios flexíveis e rígidos, quanto nas técnicas de percutânea. E aqui eles compararam a super mini percutânea, que é uma dilatação até 14 frente, ou seja, 3 para 4 milímetros de incisão, com a mini percutânea e a percutânea convencional. E a mensagem do trabalho é que sim, é uma técnica segura, mas que com um olhar crítico novamente, que eu acho que a gente tem que ter, talvez não valha a pena diminuir tanto, não vale a pena a gente querer evoluir para uma técnica de uma dilatação de 2 milímetros, porque de modo significativo isso muda muito pouco para uma dilatação um pouco maior, como por exemplo a mini percutânea, que vai até 24 frente, e a gente ganha na mini percutânea tempo de fragmentação, a gente consegue ter menor taxa de complicação pós-operatória, como febre e infecção, porque existe uma maior vazão, então o rim trabalha com um menor sistema de pressão, que está intimamente ligado com taxa infecciosa. Então, aqui a ideia foi mostrar que talvez miniaturizar demais tenha que ter um limite, né? Talvez a percutânea convencional acima de 24 sangre mais e cause um maior dano ao parênquima renal, mas a super mini percutânea muito pequena também já aumenta o tempo cirúrgico e já traz outras complicações pelo aumento da pressão. Então, eu acho que é um artigo interessante, o número é grande. E queria saber, Daniel, se você tem algum comentário em cima aí para a gente poder discutir. Ô Neto, o comentário que eu tenho é relacionado a essa miniaturização, né? Então, para quem está acompanhando aí as urotrends, né, as tendências da urologia, sabe que está vindo coisa aí no mercado que vai colocar, como poderíamos dizer, o céu é o limite. Com o quê? Com os chips, né, implantados nas pontas dos endoscópios. Então, hoje, a maioria dos endoscópios ainda ele é com um conjunto de espelhos, de lentes, né? Então, você vai colocando as lentes, né, enfileiradas ao longo do tubo, e isso vai te permitir ali um certo tamanho de endoscópio, seja ele dentro de um nefroscópio, como nós falamos agora aqui, para mini PERC, ou para ultra mini PERC, seja para um cistoscópio, né? Seja para a utilização do nefroscópio como um Morse Scope, que é um nefroscópio utilizado na morcelação de próstata. Então, o que vem acontecendo agora, né, as novas tendências, é justamente que, ao invés de ter esses espelhos, né, essas lentes, melhor dizendo, enfileiradas, você vai através de uma processadora e de fibra ótica ligar a um chip na ponta. Então, por que eu falo céu é limite? Se você quiser daqui a pouco fazer isso aí com 5 frentes, você vai fazer. E aí entra o racional, que o Vilmar acabou de falar. Até quanto miniaturizar ele é vantajoso em relação às perdas que você vai ter com isso. Fluxo, velocidade, fragmentação e tudo mais. Né? Então, as energias vão ter que acompanhar também para você, por um elemento muito fino, ter a mesma eficácia. Isso aqui eu posso citar que está acontecendo não muito longe da gente. Hoje a gente tem a Russer, que é uma empresa aqui do país,
já dominando essa tecnologia, né, trazendo essas inovações. Então, aparelhos extremamente de fino calibre, utilizando chips e fibra ótica. Então, é muito bacana ver esse movimento acontecendo. E a minha opinião, atualmente, por que eu falo atualmente? Que ela pode mudar, né? À medida que as fontes de energia e capacidade de visualização vão mudando também, a opinião pode mudar. Mas atualmente também, me parece que ainda há uma limitação, né? De você miniaturizar demais e perder na eficácia. Quando a gente pensa em 24 frentes, reduzir para 14, fica bem tentador, né, Vilmar? Em termos de incisão, de calibre. Mas eu ainda fico com você. Eu voto com o relator aí, achando que não sei o quanto que isso aí pode trazer de benefício. Porque quando veio a Mini PERC já foi um estrondo, né? De diminuição de volume, de tudo mais. Mas é algo a se ver, como é que vai se comportar essa tendência. E aí eu passo a bola para você de volta, Neto, que daí, de novo, você que é o cara aí da área, como que estão sendo aí nos serviços mundo afora? Tá tendo muita adesão para Super Mini PERC ou ainda está ficando na Mini PERC como o padrão ouro? E mais uma pergunta, a percutânea de calibre tradicional, ela já está sendo abandonada? Ótima pergunta. Eu ia falar primeiro se a percutânea está sendo abandonada, porque um tempo atrás, com a evolução das fontes de energia, da visão, da qualidade da imagem, da ureteroscopia, se questionou se a percutânea seria abandonada, né? E eu publiquei um comentário editorial no Brazilian Journal em 2021, se eu não me engano, falando a percutânea vai ser extinguida com essa evolução dos lasers, com essa evolução da imagem, ou seja, a gente vai tender a fazer percutânea em todo mundo, e eu defendia que não. E porque um tempo antes, na Europa, começou a se falar, acho que vai acabar a percutânea, ninguém mais vai acessar o rim, pelos riscos inerentes de uma cirurgia percutânea. Mas eu defendi que não, assim como outros, e isso claramente aconteceu, né? Claramente aconteceu, eu digo, não vai, a percutânea não vai acabar. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria deixar claro, e a gente vai falar um pouco mais da nova percutânea, que é a técnica de combinada, no próximo. Mas respondendo a sua pergunta, não, a Super Mini percutânea não é tão utilizada. Primeiro porque ela tem uma indicação muito específica, né? Porque mesmo quando você vai fazer isso, tem que ter um cálculo de tamanho limite, que isso pode ser discutido de serviço para serviço, não existe um guideline para isso. Segundo que o material é muito frágil, né? Então, assim, a camisa é muito específica, o nefroscópio é muito específico. Então, na verdade, a Super Mini é muito pouco utilizada. E te digo mais, a mini percutânea, que a gente faz bastante na Unicamp, o Tony já deve ter feito vários casos comigo, eu gosto bastante, muita gente tem acesso, porque é um aparelho, a bainha é reutilizável, né? Uma bainha single shot de metal que a gente pode usar várias vezes, então o custo é mais baixo do que a percutânea convencional, que normalmente é feito com amplats. A gente começou a usar muito ela, e aí a gente começou a ver que mesmo na mini percutânea haviam mais complicações, demorava um pouco mais que na percutânea convencional. Então, como tudo é cíclico, né, na medicina e na urologia, a gente está vendo serviços que falam que não, é melhor dilatar para 24, 26 e resolver mais rápido com menor pressão. Então, assim, o tema ainda está em aberto, ainda tem estudos rolando nisso, mas a resposta pronta é que não é padrão fazer, não é tão comum fazer Super Mini, e mesmo a Mini ainda não pode ser falado como padrão ouro, ainda existe muita discussão em torno do tópico. Tá? Pô, legal, hein? Ótimo bate-papo. Vamos para o último artigo, Tony? Vamos. Beleza, Daniel. Inclusive, Vamos para o último artigo, Tony, para a gente não passar. Eu acho que ele vai esquentar mais ainda essa discussão, porque ele abre várias vertentes na nossa cabeça para aliar esses outros tratamentos, né? Então, é uma comparação da nefrolitotripsia percutânea convencional com ESIRS no tratamento de cálculos renais coraliformes completos. Então, artigo publicado na revista J-Call Physician Surge Pack, em março de 2023. O objetivo, então, comparar a percutânea convencional com a ESIRS no tratamento de cálculos renais coraliformes completos. Foi um estudo de baixa robustez, visto que é um estudo retrospectivo de janeiro de 2007 a janeiro de 2022,
comparou-se vários detalhes das técnicas, tanto quanto o tempo de fluoroscopia, número de acessos percutâneos, tempo cirúrgico, tempo de internação, queda hematimétrica, complicações e taxa de stone free. Então, dos resultados, 132 pacientes foram submetidos à percutânea convencional e 45 a ESIRS. Foi identificado no grupo de ESIRS menor tempo de fluoroscopia, menor tempo de internação, menor tempo cirúrgico, menor número de acessos e também de queda hematimétrica, visto que nos pacientes que foram submetidos a ESIRS, nenhum deles foram submetidos a mais de um acesso percutâneo. A taxa de stone free não identificou significância estatística, no entanto, 64% dos pacientes submetidos a ESIRS tiveram taxa livre de cálculo, visto que eram cálculos coraliformes. Então, a conclusão é ESIRS um método cirúrgico eficaz para tratamento de cálculo coraliforme completo, é o padrão ouro. Dá para a gente dizer que é um padrão ouro, visto que no início da cirurgia a gente consegue uma rinoscopia mais adequada, a gente consegue identificar o local de punção, obtenção de um fio guia true and true, que são facilitadores já logo de início na nossa cirurgia. E no transcorrer dela, uma dilatação sobre visão, uma fragmentação, a diminuição da pressão intrarrenal, que era uma preocupação prévia ali que a gente discutiu no outro artigo, e ao término uma revisão final da mucosa, do rim, do ureter, uma avaliação e retirada de fragmentos residuais. É isso. Ô Neto, me fala uma coisa aqui, na vivência aí de vocês, essas taxas, 48%, né, de stone free, 64%, como que é visto isso? Como que é considerado? Me parece baixo, né? Mesmo sendo cálculo coraliforme. Para um cálculo... Exato, era isso que eu ia falar. Na verdade, para um coraliforme, né, que é um gás 4, na classificação coraliforme completo, que é um gás 4 na classificação de gás, não é tão baixo, né? A gente sabe que também dentro dos coraliformes completos pode ter muita variância, pode ser um cálculo pouco ramificado nos 3 grupamentos ou multi-ramificado. Então, dentro dos coraliformes completos existe também uma variação significativa. Mas não é uma taxa, vamos dizer, é óbvio que a gente, quando fala de stone free, a gente quer atingir lá 90%, e nas percutâneas ou ureteros, quando bem indicadas, né, uma percutânea para um gás 1 ou 2, ou uma ureteroscopia flexível com laser bom, com visão boa, com bainha de sucção, a gente consegue taxas de stone free de 90%. Quando a gente fala em 64%, a gente fica triste. Mas para uma sessão de um coraliforme completo não é tão baixa. Agora, o interessante aí, Daniel, é que veja que não deu diferença estatística, né, entre 48 e 64, mas existe uma clara tendência a ESIRS mostrar um ganho sobre a percutânea. E a ideia de trazer esse artigo, como o Tony disse, é que a ESIRS, que para quem não conhece bem significa Endoscopic Combined Intrarenal Surgery, né? Ou seja, uma cirurgia combinada onde a gente faz um acesso percutâneo, ou seja, anterógrado, e um acesso retrógrado, tentando otimizar todas as etapas da cirurgia, como... Tony, passa o próximo. Como você bem mostrou aí, né? Então, tem vantagem no início, tem vantagem no intraoperatório, tem uma vantagem ao término da cirurgia de fazer uma revisão e pegar um cálculo que a gente não estava tendo acesso. Então, assim, essa cirurgia ela já é mais antiga, mas de 5 anos para cá que ela, de fato, começou a aparecer com bastante frequência na endouro. A gente começou a fazer na Unicamp há 3 anos e quase que virou o padrão ouro aí nosso também. Para um caso mais difícil, a gente faz a ESIRS. Então, assim, a ideia do artigo é discutir essa técnica nova, entre aspas, as vantagens claras dela. Mesmo não tendo diferença nesse artigo, existe uma tendência a mostrar vantagens sobre a percutânea convencional, só com acesso anterógrado ou sobre a ureter, porque a gente alia a vantagem dos 2 acessos. Então, a ESIRS veio para ficar, isso já é tema bem discutido em todos os congressos de litíase. A grande dúvida aí, Daniel, sempre eu gosto de colocar o contraponto para não parecer um mar de rosas, qualquer coisa, né? Então, a gente falou do contraponto no primeiro artigo, no segundo, e nesse eu acho importante falar.
que é uma técnica que necessita de 2 equipes cirúrgicas, 2 torres ou uma torre que permita compartilhar a imagem. Então, assim, também tem os seus contrapontos aí, as suas dificuldades em se fazer uma series. Mas, sem dúvida que a gente vencendo as 2 equipes, vencendo 2 equipes experientes, vencendo material, tendo acesso a tudo, a gente vai ter vantagem, sim, em fazer uma series sobre uma percutânea convencional para casos mais complexos, como nos cálculos coraliformes. Você tem algum E quem comentário, Daniel? acompanhar lá o resumo de vocês, né, no portal, né, coloca isso mesmo, né? Eu gostei muito do comentário editorial, né, que é um ponto de destaque que existe lá no portal, que é o comentário editorial. E vocês colocam lá, né, surpreendentemente, né, o paper em discussão não mostrou taxa de stone free superior na ESIRS, né, que era o esperado mesmo, né? Agora, um outro ponto que me chamou bastante atenção, até no comentário ali do Tony, foi essa frase, assim, ó, na ESIRS, em nenhum caso foi necessário mais de um acesso percutâneo, né? Eu acho que isso aí é um impacto tremendo. Eu tenho um conhecido que trabalha no IML e ele falava assim, poxa, você é urologista, quando aparece lá é essa tal de percutânea aí, né? Que é realmente pela punção, se você não for bem experiente, então assim, você tem que tomar cuidado, você tem que ser um expert, né? Como vocês, para estar realizando essa cirurgia. E vamos lá, por que que ocorre essa complicação? É porque é muito fluxo de soro, é muita pressão no soro? Não, é pela punção. Quanto mais você punciona, mais risco você tem de pegar um vaso renal, uma artéria renal calibrosa, mais risco se for do lado direito você tem uma punção hepática, cólon, né? Então, Neto, eu não sei, passo aí para você que é o expert aí na área, né? E para o Tony que tem te ajudado. Mas esse aqui né, praticamente é o padrão ouro hoje, né? Eu não sei o que você vê, sim, principalmente pelo perfil de segurança, né? Hoje dá para dizer que o perfil de segurança, por essa questão, um trabalho desse tão robusto, mostrar que nenhum caso precisou de mais um acesso, como paciente você se sentiria bem mais confortável, talvez, de ter uma abordagem que não precisaria fazer tantos acessos. Eu não sei se não é o meu dia a dia, que eu não sou da litíase Não, tanto como vocês, não, mas queria ouvi-los aí um com, pouquinho. com certeza, Daniel. Eu acho que aí a gente discutiu a taxa de stone free, que houve uma tendência clara, apesar de não estar significante do ponto de vista estatístico, mas outros trabalhos mostram que existe essa significância. Mas quando a gente vai falar de complicação, que foi importante você chamar a atenção, um acesso só, é óbvio que a gente vai ter menos chance de sangramento, que é uma grande complicação da percutânea, porque a questão de fazer uma punção, como você disse, em um órgão adjacente, a gente consegue, hoje, com o uso de ultrassom, a experiência, o uso de ultrassom, talvez ter menos risco de acontecer isso. Mas um sangramento, mesmo alguém experiente fazendo, mesmo funcionando a papila de forma bem adequada, com certeza o risco existe de sangrar, de pegar uma artéria mais calibrosa, mesmo na mão de alguém experiente. E aí a gente viu que a taxa de queda de HB é menor, de transfusão é menor, e a gente faz um acesso só, ou seja, já existe um risco, mas a gente diminui o risco porque a gente vai trabalhar muito por esse único acesso e vai usar o acesso retrógrado para complementar a nossa cirurgia. Então, assim, com certeza é o padrão ouro, para casos complexos, reitero, mas com certeza o padrão ouro veio para ficar e a gente tem que ter isso como para grandes centros ou casos complexos, ter essa ferramenta na mão, sim. Acho que deu nosso tempo, né, Daniel? Acho que também não vamos passar. Eu acho que foi muito legal. Poxa, aqui foi muito boa assim, a discussão. Eu, cada vez que venho aqui, aprendo muito, né? Eu tenho, particularmente, pessoalmente, né, utilizado o portal Urotrends para me atualizar como urologista. Eu trabalho muito com a parte de hiperplasia de próstata, incontinência urinária. Então, é lá que eu fico ligado, antenado nas tendências, porque a questão não é só ter um resumo, né? Ter um resumo você tem em qualquer lugar, mas quem é que vai lá pensar no meio de centenas de milhares de artigos, ou artigo que é importante, como vocês têm feito, colocado lá no portal Urotrends, né, trazido esses highlights e com metodologia, né? Então, quando você tem acesso lá, você vê os materiais de método, número de pacientes, desenho do estudo, né? Tudo muito cuidadosamente separado por vocês. Então, tem sido uma grande alegria essa jornada, né, de aprendizado.
E, de novo, um portal aqui sem viés, né? A gente pode discutir abertamente. Você que está aqui nos acompanhando, pode mandar o seu comentário, pode mandar a sua pergunta. Aliás, eu agradeço, né? Aqui o José Maurício, parabenizando aqui o Vilmar e o Tony Tobias, Isabela, excelente reunião, Carlos Pacheco, Pedro Quer, Abílio Gomes. Então, o pessoal chegando, né? Essa é a Leonardo Gomes, também o seu co-editor, né? Aí na Urotrends, ele cuida mais da parte de hiperplasia de próstata, em breve vai estar aqui conosco. E é isso, né? Então, você que nos acompanha, essa foi a primeira live, né, oficial aqui do portal Urotrends. Nós vamos ter encontros aqui quinzenais, a cada quinzena uma sub-área da urologia com experts, falando com autoridade, né? Aqui o slide é só para guiar a discussão, mas aqui eles falam de experiência própria, de vida real, isso é muito gostoso. E você sente essa legitimidade. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui. Quem nos acompanha pode também escutar esses resumos de artigos pelo Spotify. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O canal é novo, mas você vai receber as atualizações, vai receber os lembretes para estar aqui. Curte aí também essa live, porque isso vai ajudar a chegar a mais gente, ganhar visibilidade esse canal, que é uma ferramenta de atualização para médicos já formados há muito tempo, há pouco tempo, médicos residentes. E eu passo a vocês dois. Primeiro ao Tony Tobias para dar suas palavras, né, sobre o que foi discutido hoje aqui e a sua trajetória aí como um dos autores relevantes na parte de litíase aqui do Urotrends, e depois ao Vilmar para encerrar essa live. Obrigado, queridos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer novamente a participação, essa oportunidade que eu tive junto ao professor Vilmar e o Dr. Daniel Moser. Sim, como o senhor falou, são temas relevantes, né? Ainda mais na área da endurologia, que toda hora tem novas atualizações, é muita informação para a gente se atualizar, e o mais difícil é a gente entender o que acaba sendo melhor para cada caso, para cada paciente, se essa novidade realmente é relevante, ou se o que a gente já tem mais consolidado no passado ainda tem espaço. Então, essa é a importância da gente tá divulgando isso aí via Urotrends para toda a população da urologia, né? Tony, obrigado. Não vou falar muito, eu queria agradecer você pela participação, por ter feito artigos, por ter preparado aqui a apresentação. Acho que você está evoluindo muito também lá na Unicamp. Daniel, obrigado pela ideia, pelo convite, pela parceria. Espero que todos tenham aproveitado bastante e vamos estar juntos em outras ocasiões. Vou estar assistindo as próximas lives. Então, agradeço a todos que assistiram, participaram. Desejo uma boa noite a todos e voltem sempre no nosso portal aí, que tem bastante coisa para acontecer ainda. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.